E a verdade mesmo, é que só conteúdo não é o bastante. Conteúdo, ele não fecha sozinho. Ele precisa ter apoio para poder gerar conversão, fazer com que você, nutricionista, consiga ter um novo paciente para transformar. Então existem dois tipos de nutricionistas. Um nutricionista como educador, que é aquele que compartilha muito conhecimento técnico, informações científicas, está sempre criando conteúdo ali sobre nutrição e espera que esse conteúdo de qualidade atraia naturalmente os seus pacientes. Já o nutricionista empreendedor, ele tem uma visão diferente. Ele entende que o conhecimento ele precisa ser combinado com estratégias de marketing e de vendas. Ele desenvolve habilidades de comunicação para poder atrair essas pessoas, se conectar com elas e gerar vendas, e cria sistemas que convertem seguidores, de fato, em pacientes pagantes. Então essas ações práticas, elas funcionam mesmo que você não tenha muitos seguidores. Por quê? Porque elas são baseadas nas suas listas e não nos seus seguidores. Se o teu paciente soubesse o que acontece por detrás das cortinas, nos bastidores, provavelmente ele daria mais moral, geraria mais desejo em relação ao teu trabalho. Só que o problema é que o que acontece no teu consultório, seja ele online, seja ele presencial, fica ali no consultório. E aí as pessoas que estão te seguindo, acompanhando o teu trabalho, não veem o poder de transformação que tu tens. Então você precisa mostrar os resultados nos stories. Seja transformação, seja uma transformação física, uma transformação psicológica, uma transformação mental, uma transformação social. O problema não é ter o conteúdo ruim. O problema é ter a ausência de ofertas diretas que vão converter aquele seguidor em um novo paciente. Então, nutricionistas, eles deixam muito dinheiro e muitas pessoas que deixam de ser transformadas pelo trabalho deles, simplesmente por não ativar a sua rede. Então quer dizer que você sente que está se esforçando, produzindo muito conteúdo, mas os pacientes não estão vindo. Pode ser que você esteja cometendo um erro muito comum dentro da nutrição: esperar que só conteúdo feche consultas. Cuidado com essa armadilha. O conteúdo atrai, mas é a oferta que fecha. E hoje eu vou te mostrar algumas estratégias bem simples para atrair mais pacientes, mesmo com poucos seguidores, só ativando o que você já tem na mesa. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola para nutricionistas da América Latina, onde nós ensinamos negócios para que o nutricionista coloque o paciente no centro e chegue no topo. Nos últimos 3 anos, foram mais de 300 milhões de resultados para os nossos alunos, e só no Summit desse ano de 2025, nós entregamos 80 milhões em placas auditadas. Então o que eu vou trazer aqui para você hoje funciona. E a verdade mesmo, é que só conteúdo não é o bastante. E nesse episódio você vai entender como atrair 5 pacientes em 7 dias, mesmo sem ter grandes audiências, certo? Então a verdade é essa: o conteúdo ele não fecha sozinho. Ele precisa ter apoio para poder gerar conversão, fazer com que você, nutricionista, consiga ter um novo paciente para transformar. Então existem dois tipos de nutricionistas: um nutricionista como educador, que é aquele que compartilha muito conhecimento técnico, informações científicas, está sempre criando conteúdo ali sobre nutrição e espera que esse conteúdo de qualidade atraia naturalmente os seus pacientes. Já o nutricionista empreendedor, ele tem uma visão diferente. Ele entende que o conhecimento ele precisa ser combinado com estratégias de marketing e de vendas. Ele desenvolve habilidades de comunicação para poder atrair essas pessoas, se conectar com elas e gerar vendas, e cria sistemas que convertem seguidores, de fato, em pacientes pagantes. Então essa que é a grande diferença. O problema não é ter o conteúdo ruim. O problema é ter a ausência de ofertas diretas que vão converter aquele seguidor em um novo paciente. Então, nutricionistas, eles deixam muito dinheiro e muitas pessoas que deixam de ser transformadas pelo trabalho deles, simplesmente por não ativar a sua rede. E é isso que você precisa fazer. E hoje eu vou trazer 5 estratégias para você atrair pacientes nos próximos 7 dias. Mas aqui você tem que assumir um compromisso comigo, tá? Que você vai executar o que eu estou falando. Então, quando você terminar esse episódio do podcast, você vai sair e começar a executar essas 5 estratégias. Porque essas 5 estratégias são responsáveis por muitos resultados dos nossos alunos. A gente consegue alavancar com muita força a sua rede para poder gerar vendas e mais transformação. Então, já comenta aqui embaixo no nosso episódio, ou no Spotify ou no YouTube, qual que é a primeira dessas 5 estratégias que você vai implementar. Vamos lá! Primeira estratégia: reativação de leads esquecidos ou de pacientes esquecidos, dos dois. Pacientes antigos, pessoas que entraram em contato e não fecharam. 2 boas listas para você trabalhar. Segunda estratégia: ativação da sua rede pessoal, ou que nós chamamos carinhosamente aqui na NSF de funil FADA. Funil de amigos e familiares de amigos. Depois você pode fazer uma estratégia de indicação com seus pacientes, um programa de indicação e benefícios, onde cada fechamento que vem por indicação você dá um presente. Quarta estratégia: usar os seus resultados nos stories. Usar o story como uma alavanca e ferramenta de conexão à autoridade
para que no final gere vendas. E por último, ter um post estilo estudo de caso, um post de transformação, de evolução do teu paciente, onde você mostra a jornada, mostra as conquistas e mostra como que aquele seguidor pode virar também um dos seus grandes cases. Então essas ações práticas, elas funcionam mesmo que você não tenha muitos seguidores. Por quê? Porque elas são baseadas nas suas listas e não nos seus seguidores. Então a primeira estratégia, reativação de leads antigos. Qual que é o meu conselho? Primeiro de tudo, você tem que ter a lista. Tanto de pessoas que entraram em contato e não fecharam, quanto de pacientes antigos que não estão mais ativos no seu acompanhamento. Aí você vai identificar esses contatos, separar essas listas, vai preparar uma mensagem personalizada, dividido por subgrupo. Então, quem é paciente antigo tem que receber um tipo de mensagem, quem é lead que não fechou, ou seja, alguém que se interessou e não fechou, tem que receber outro tipo de mensagem. E claro, você vai gerar valor para poder depois extrair valor. Tá? A gente sempre entrega valor antes para depois querer vender, tá? Então, mensagens que você pode usar nessa reativação. Por exemplo, uma abordagem mais direta. E aí, fulano, tudo bem? Olha, lembrei de você hoje, fiquei pensando. Será que ainda faz sentido você cuidar da tua alimentação? Eu tô com algumas vagas aqui nesse mês e eu quero que uma delas seja sua. Abordagem mais direta. Abordagem com valor. Oi, fulano, eu criei um material sobre emagrecimento na menopausa e eu lembrei que você tinha interesse nesse tema. Posso te enviar? Poderoso. E a abordagem de retomada. Oi, fulano, como que estão as coisas desde a nossa última conversa? Eu desenvolvi uma nova abordagem para emagrecimento e eu pensei em você. Então tudo isso são estratégias que fazem com que aquele seguidor, aquele lead que não fechou, ele sinta curiosidade e sinta esse gatilho da exclusividade. O importante aqui é você ter autenticidade e mostrar que você realmente se importa com o resultado das pessoas, tá? Segunda estratégia, reativação da sua rede pessoal. Você pode reativar pacientes antigos, pode reativar leads que não fecharam, tudo isso é muito poderoso. Mas você também pode olhar para a sua rede de familiares e de amigos, de colegas e a sua comunidade. Quando muitos nutricionistas chegam para mim e falam: Samir, eu devo cobrar mais barato da minha família? Eu devo fazer de graça para meus amigos? Eu sou 100% contra essa filosofia. Por quê? Porque primeiro que o teu amigo, familiar, alguém que te ama, que não paga o teu serviço, está fazendo um desserviço para você, desvalorizando o teu trabalho. E segundo que o fato dele não ter um comprometimento financeiro faz com que ele não tenha resultados, ele não execute. Você sabe bem do que eu estou falando. Todo mundo que já fez a dieta para alguém que ama sabe que as pessoas não executam. Então, qual que é a grande estratégia aqui? É você usar essas listas de familiares, amigos, colegas e comunidade, não só para vender para eles, mas também para pedir indicações de amigos deles. Isso é muito poderoso. É o que nós chamamos de funil fada, que é familiares, amigos de amigos. Então a gente trabalha com familiares, amigos e amigos de amigos. Então a lógica aqui é: todos os teus familiares têm que saber do teu trabalho, têm que saber das mudanças do teu trabalho, têm que saber que você implementou a Wellness, têm que saber que você está fazendo o método check-in, que está acompanhando, que está mudando a vida de muita gente. Para que ou eles queiram mudar de vida ou eles queiram indicar. Mesma coisa vale para os seus amigos, mesma coisa vale para os seus colegas de profissão, ou colegas de trabalho, ou colegas de futebol, ou colegas de qualquer outra coisa. E a mesma coisa vale também para as suas comunidades, seja o pessoal da sua igreja, o pessoal que são ali do bar, sei lá, independente do que você curte, você tem comunidades, desde o pessoal do surf, o pessoal do esporte, o pessoal da academia, também são boas opções para poder trabalhar. E aí não vem com essa de vergonha, tá? Quem quer crescer o seu negócio não tem vergonha. Vergonha você deve ter de ficar estagnado no mesmo lugar. Então não subestime o poder da sua rede pessoal. Toda a sua lista de contatos, de amigos, familiares, comunidade, colegas são potenciais compradores e potenciais indicadores. Então veja lá, vamos pegar aqui alguns exemplos de mensagens. Grupos de família. Pessoal, eu estou com algumas vagas para novos pacientes esse mês. Vocês conhecem alguém que quer emagrecer com leveza e saúde? Vocês podem me indicar? Agradeço muito. Mensagem para amigos próximos. Amigos, preciso da ajuda de vocês. Estou focando em atender pessoas que têm um problema XYZ. Se vocês conhecerem alguém que está passando por isso, vocês podem me apresentar? E para colegas de profissão. Oi pessoal, estou com disponibilidade de atender novos pacientes com foco em nutrição esportiva, nutrição bariátrica, nutrição oncológica. Se tiver algum encaminhamento que combine com esse perfil, ficarei feliz em ajudar. Então qual que é a grande lógica aqui? Primeiro de tudo, você ser sempre claro qual que é o perfil de paciente ideal que você busca. Segundo, sempre numa linha de pedir não ajuda, mas sim pedir apoio. Apoio em que sentido? De mostrar o teu trabalho, mostrar o quanto que tu é bom e perguntar para a pessoa se ela tem alguém que se conecte com essa necessidade. E aí percebam, nessas 3 mensagens a gente está com foco de pedir indicação, porque isso é o que vai gerar mais resultado. Mas quando você comunica isso, amigos, familiares, comunidades, colegas podem também se interessar de comprar de você. E aí você vende com preço cheio, tá?
Não vai cair nessa armadilha de vender barato ou de graça para quem você ama. Se essa pessoa te ama, ela tem que pagar o preço cheio, porque ela vai valorizar o teu trabalho e ela vai ter mais resultados, tá? Terceira estratégia, fazer os seus pacientes indicarem. Inclusive tem episódio aqui no podcast falando somente sobre programas de indicação. Mas aqui, qual que é a grande filosofia que você tem que entender? Paciente no centro, nutri no topo. Se cada paciente teu indicasse para mais 2 pacientes, a tua vida seria completamente diferente. E aí, claro, não é um programa de indicação que vai fazer esse pessoal indicar. Você precisa ter uma estrutura de fidelização, de jornada do paciente, de entrega, de encantamento, de conexão, de resultados, de aumento de percepção de valor. Tudo isso vai fazer com que o teu paciente no final indique e renove. Mas, se você já recebe indicações, eu sempre gosto de ter um programa de indicação rodando. Esse programa de indicação, ele é muito poderoso, por quê? Porque ele cria um incentivo, uma recompensa em cima do ato de indicar. Então, cada paciente de um paciente seu que chega e compra de você, aquele paciente que está ativo ganha um presente. E aí aqui é muito importante algumas coisas. Primeiro, você tem que ter um bônus que realmente brilha os olhos, um presente que brilha os olhos da audiência. Da audiência não, do teu paciente. E aí vale fazer até pesquisas, conversar com eles. Segundo ponto, muito importante que você comunique o programa com muita clareza, que as pessoas saibam o que está acontecendo, saibam como que funciona, saibam como participar do programa. Porque se a pessoa não tem clareza, ela não faz. Terceiro ponto, muito importante, talvez o mais importante de todos. Você precisa periodicamente estar relembrando os seus pacientes que existe um programa. Porque se você não lembrar ele, não ativar ele, ele não vai indicar e você vai ficar com um programa fracassado. E por último, agradecer publicamente, reconhecer a indicação e, claro, gerar essa conexão, esse valor para aquela pessoa que indicou. Porque se o teu paciente indicou um amigo dele fechou, e você não fala nada, não agradece, não manda mensagem, não manda um áudio, é muito mais difícil que ele continue indicando. Nós trabalhamos através do sistema de recompensa e punição. Quando alguém faz algo que você quer ver mais, você tem que recompensar de alguma forma. E isso nem sempre é um presente, muitas vezes é uma palavra de apoio, é um agradecimento, é um áudio, uma mensagem. Tudo isso é poderoso e faz com que as pessoas indiquem mais, tá? E aí aqui alguns exemplos de recompensa por indicação, de prêmio. Você pode dar uma consulta extra, certo? Dentro do pacote ali de acompanhamento. Você pode dar um presente exclusivo, como um kit brindes, um kit suplemento, alguma coisa nesse sentido. Você pode dar alguma coisa relacionada à nutrição, como um mini curso, um workshop online, um e-book, mas isso aqui é o que eu acho que gera menos valor na minha opinião. E você pode dar desconto ou cashback na renovação, o que é bem poderoso também. Agora, sendo bem honesto contigo, não vai querer fazer de qualquer jeito essa questão da recompensa. Conversa com o teu paciente, pergunta para os teus pacientes que mais indicam, o que é que eles gostariam de receber como presente de indicação. Porque se você encontrar algo que brilha muito os olhos dos teus pacientes, isso vai multiplicar as tuas indicações, tá? Então essa foi a estratégia 3. Estratégia 4. Use os seus resultados nos stories. Use a transformação que você gera, os bastidores, o teu trabalho para poder gerar desejo nos stories. Qual que é a lógica disso aqui? Se o teu paciente soubesse o que acontece por detrás das cortinas, nos bastidores, provavelmente ele daria mais moral, geraria mais desejo em relação ao teu trabalho. Só que o problema é que o que acontece no teu consultório, seja ele online, seja ele presencial, fica ali no consultório. E aí as pessoas que estão te seguindo, acompanhando o teu trabalho, não veem o poder de transformação que tu tens. Então você precisa mostrar os resultados nos stories. Seja transformação, seja uma transformação física, uma transformação psicológica, uma transformação mental, uma transformação social. Então mostrar essas mudanças de vida, esses hábitos nos stories. Depoimentos, relatos emocionantes, provas físicas de evolução, tudo isso. Então entra como transformação em resultado. Comunicar isso para os pacientes. Segunda coisa, usar enquetes estratégicas com perguntas que fazem a pessoa levantar a mão. Então mostrou o depoimento, joga uma enquete. E aí, você gostaria de viver uma transformação como essa? Quando foi a última vez que você se sentiu dessa forma com a autoestima alta? Fazendo com que as pessoas engajem na enquete e você levar isso para o social selling. E depoimentos emocionais. Para mim, não tem nada mais poderoso do que o depoimento emocional. Do que uma pessoa que estava na posição A, hoje está na posição B, relatando como que isso influenciou na vida dela. Porque a pessoa que está vendo, que também está nessa posição aqui e quer chegar aqui, ela vai se sentir motivada, mas não só motivada, inspirada a tomar uma decisão. Então, não deixe de usar os stories a teu favor. Os stories são uma excelente alavanca de construção de relacionamento e autoridade. Meu conselho para você é, quando você pensa na estratégia 4, pensa no seguinte: o que eu tenho que mostrar nos meus stories para poder gerar muito valor, desejo e fazer com que o meu seguidor tenha a vontade de virar um paciente? E aí, se eu puder dar um conselho que não está no slide, mostra os bastidores. Mostra os bastidores. Saiu da consulta?
Caso incrível, quer compartilhar? Vai lá compartilha nos stories. Pô, tá implementando a Wellness, check-in, melhorando a jornada do paciente, contratou um estagiário. Fala nos stories, mostra pro teu paciente o quanto que tu se capacita. Isso é muito poderoso, tá? E a quinta estratégia, fazer um post estilo estudo de caso. E eu gosto muito que esse post, inclusive, esteja fixado no Instagram. O que esse post tem? Primeiro de tudo, ele vai ter a sua consultoria premium, atrelada a gatilhos de exclusividade, mostrando que ela gera uma transformação, que é justamente a transformação do estudo de caso. Então, o que é um estudo de caso, né? Dando 2 passos para trás. É quando você mostra o ponto A do paciente e o ponto B, toda a jornada que ele viveu, de forma detalhada e mostrando como que ele chegou naquele resultado. E aí, no final, você vai colocar: comenta eu quero se você quer viver uma experiência parecida. E todo mundo que comentar eu quero, você vai lá no privado e vai começar um social selling e gerar vendas. Então a lógica do estudo de caso é a seguinte: você vai criar um conteúdo de transformação que um paciente viveu, vai divulgar isso e a partir desse conteúdo vai gerar desejo em outras pessoas que querem viver a mesma transformação. E essa pessoa vai comentar, você vai no privado, vai fazer o social selling, vai gerar identificação, vai levar ela para um ambiente de venda e vai fechar. Então, qual que é a grande lógica aqui? Os pacientes precisam ter confiança no teu trabalho, precisam entender que o teu trabalho gera transformação para que eles queiram pagar. E um estudo de caso ajuda muito com esse processo. Então, meu querido, minha querida, na essência, você não precisa de milhares e muito menos de milhões de seguidores. Se você tiver 10 pacientes ativos com uma boa estratégia, no próximo ano eles podem gerar mais de 30 novos pacientes por indicação. Se você tem 100 seguidores engajados, eu juro para você, vale muito mais do que 10 mil seguidores que não engajam com nada. Seguidores que estão lá porque a pessoa viralizou de uma forma errônea, viralizou para o público errado e está lá sem ter nenhum comprador. E 5% de taxa de conversão é uma meta super realista para você transformar leads em pacientes. Então, se você tem ali uma lista de 500 amigos, familiares, comunidade, etc., provável que você vai converter uns 25, 20, 30 deles nos próximos meses. Então, o que você precisa fazer, na minha opinião? Instagram é importante, produção de conteúdo é importante. A gente ensina muito isso aqui na NSF, todas as estratégias de engajamento, de retenção, de crescimento de perfil. Só que eu vejo muitas pessoas achando que isso é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é cuidar do teu paciente. Porque se tu cuida do teu paciente, mesmo com uma base pequena de seguidores, com uma base pequena de pacientes, isso vai se multiplicando mês a mês. E eu já vi isso acontecer aqui na NSF com os nossos alunos, não uma, não duas, mas centenas de vezes. Esse é o modelo que a gente acredita. Paciente no centro, Nutri no topo. Ao invés de focar em viralização, em crescimento de perfil, foca em qualidade de conexão, foca na entrega e não na quantidade de seguidores. Porque se você construir relacionamentos que são realmente genuínos, com a tua audiência atual, seja ela uma audiência de 1.000 ou de 100 mil seguidores, você vai ter muito mais facilidade para crescer. Então vamos lá, resumão das 5 estratégias. Bom, primeira delas, reativação de leads e pacientes esquecidos. 1 ou 2 horinhas ali você consegue fazer isso, a dificuldade é muito baixa e o potencial de resultado é altíssimo, tá? Depois, ativar a rede pessoal, funil fada, familiares e amigos de amigos. Meia horinha você manda mensagem para todo mundo, a dificuldade também é baixa e o potencial de resultado é médio, é menor do que reativar leads e pacientes antigos. Sistema de indicações, 2, 3 horas, você faz a pesquisa, monta o programa, faz tudo, começa a rodar. Dificuldade média. Potencial de resultado altíssimo. E não só alto, como um resultado de longo prazo. Porque o paciente que indica, chega um novo paciente novo que chega, indica também. Vai criando esse efeito viral. Resultado dos stories. Por 20 minutinhos por dia você consegue gerar desejo, criar relacionamento e conexão com os seus seguidores. Dificuldade média, porque eu sei que o mais difícil é a consistência. E o potencial de resultado também é médio, mas se você ficar bom nisso, eu garanto que você vai gerar muito resultado. E por último, post de estudo de caso, que também tem uma dificuldade média, mas o potencial de resultado é muito alto. Porque aquele estudo de caso vai virar um estudo de caso que pode virar não só uma ferramenta de captação, mas uma ferramenta também de aumento de autoridade. Então, cada estratégia dessa tem o seu tempo de implementação, a sua dificuldade e o seu potencial de resultado. O que eu te aconselho? Você tem que implementar todas elas. Não de uma vez, mas você precisa implementar todas elas. Então, começa pelas que têm mais potencial de resultado e menos dificuldade e depois vai subir na escada até ter implementado as 5. Porque aí sim, você vai estar voando. Tá? Aí sim você vai estar tendo resultado com múltiplos canais de aquisição, múltiplos funis de captação de pacientes e com muito paz na alma, tá? E aí vem a pergunta, qual delas que você vai aplicar hoje? Eu queria até um cronograma, porque esse episódio está saindo segunda. Se você for daqueles que assiste bem cedo, então hoje ainda já reativa pacientes e leads antigos. Amanhã manda mensagem para a tua rede,
Quarta, cria o programa de indicação. Quinta, começa a tua sequência de stories diária, gerando desejo. E na sexta, publica o teu post de estudo de caso e responde aos interessados. Então começa um por um, depois vai para todos e lembre-se que cada atitude, cada ação que você toma hoje pode resultar em novos pacientes amanhã. Então é muito importante que você tenha rotina e não deixe para depois, porque captação de pacientes significa transformação de vidas. Cada paciente que você capta, que você vende, é uma vida nova que você transforma. E aí meu conselho para ti final é: não precisa esperar o tráfego bombar ou ter 10, 100, 1 milhão de seguidores. Você só precisa ativar o que já está aí, ó, debaixo do teu nariz. Foca nas pessoas que estão próximas, nas maçãs baixas. Ao invés de querer subir a árvore inteira para pegar a maçã que está lá em cima, pega a maçã que está no alcance da tua mão. Tem várias delas aí hoje. Fechou? E aí eu quero que você me faça um favor. Se você tirou o valor desse episódio de hoje, vai nos comentários, seja no Spotify ou no YouTube, e me fala qual dessas estratégias você vai implementar primeiro. Ou melhor, se você já implementou, me diz qual foi o resultado. Eu quero saber como que está a tua implementação, a tua execução, porque no final é isso que importa, certo? E claro, se você tirou o valor desse episódio de hoje, não esquece de enviar para algum amigo nutricionista, agregar valor para outro colega, porque no final é isso que faz todo mundo crescer. E também segue o nosso canal, deixa o teu like, combinado? E aí, claro, se você quiser a nossa ajuda individual, do meu time de estrategistas e especialistas de negócio, sentando contigo e te ajudando a implementar essas estratégias de captação, você vai lá no meu Instagram, vai entrar no meu direct e vai enviar hashtag 162, jogo da velha 162. Isso vai destravar uma aplicação para um diagnóstico exclusivo para quem já fatura mais de 7 mil reais e quer chegar nos 20, 30, 40 mil através das nossas estratégias de captação, certo? Então isso é um presente que eu deixo para você. Vai lá no meu perfil, manda hashtag 162 e é isso. Te vejo próxima semana em mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Muito obrigado por você ter depositado o que você tem de mais valioso comigo, que é o seu tempo. Bora executar e eu te vejo próxima semana.